aí galera, eu sou o Ramon, estou aqui juntamente com o meu grupo, formado pelos integrantes Jonas, Fábio, Rodrigo, Vanner e Douglas. Hoje a gente vai dar uma aula aqui sobre strings, tratando desde declaração, manipulação, funções, de uma maneira bem prática. E espero que vocês entendam e boa aula. Bom, linguagens modernas possuem tipos específicos de dados para trabalhar nos strings, que é o caso da linguagem C, onde a gente precisa importar a biblioteca string.h, que possui diversas funções para poder manipular, associar dados a essas strings. Aí a gente declara uma cadeia de caracteres normais, onde cada posição desse vetor representa um caractere, sendo que a quantidade de caracteres utilizáveis desse vetor, dessa string no caso, é um valor a menos do índice, já que o que diferencia uma cadeia de caracteres normais para uma string é justamente o identificador barra zero na última posição do vetor que a gente declarou. Uma maneira simples da gente identificar a quantidade de caracteres utilizados é simplesmente pegar a posição do barra zero. Bom galera, como falado anteriormente, a biblioteca string.h possui várias funções. No caso, a gente vai falar só das principais. Bom galera, a primeira função que a gente vai falar é strcpy. É uma função que associa um texto dentro de uma variável string. O primeiro parâmetro ele vai ser o variável que vai receber os dados. E o segundo parâmetro vai receber ou um texto entre aspas ou uma variável string. E lembrando que o segundo parâmetro tem que ser no máximo do mesmo tamanho de caracteres do primeiro parâmetro. Agora a gente vai falar da função strcat, que concatena duas strings, ou seja, ela junta os dois terços das duas strings. No exemplo aqui, a gente declarou duas strings e adicionou o texto em cada uma delas. Teste inicial, teste 2, em cada uma das variáveis. Aí que a gente usa a função strcat, onde o primeiro parâmetro é a variável que vai receber o texto no final dela, e o segundo parâmetro é o texto selecionado, que pode ser tanto uma variável string quanto um texto dentro de aspas também, se for o caso. Como exemplo aqui, a gente adicionou o texto nas duas variáveis e depois a gente concatenou as duas. A gente dá um printf depois e o resultado na tela vai ser o texto da primeira variável e no final dela foi adicionado o texto da segunda variável. Lembrando que o total de caracteres das duas strings não pode exceder o tamanho declarado da string 1. Bom, a gente vai falar da função strchr, que vai retornar para a gente a primeira corrente de um caractere dentro de uma string. Ela vai procurar dentro da string que a gente passar a primeira posição onde o caractere está. Ela vai retornar para a gente um ponteiro que aponta para uma posição de memória. E para termos o valor exato da posição onde o caractere está, a gente precisa subtrair da string e multiplicar por menos 1, como no exemplo que eu vou mostrar aqui agora. A gente declarou uma string e um caractere e associou a essa string um texto. E associou também ao caractere uma letra. A gente mostrou na tela aqui, daquela forma que falei, para poder mostrar o valor exato da posição onde está o caractere. A gente chamou a função, o primeiro parâmetro é a variável a ser pesquisada e o segundo parâmetro é o caractere a ser pesquisado dentro dessa variável. Ele vai retornar para a gente o ponteiro, que aponta para uma posição de memória, e subtraindo da string e multiplicando por menos 1, a gente tem a posição exata desse caractere dentro da string. O resultado na tela vai ser 12, no caso, onde está a primeira corrente da letra E. Vou falar da função strcmp, que é usada para comparar duas strings. Caso as duas strings comparadas sejam iguais, a função vai retornar um valor igual a zero. Se não, se houver divergência, a função vai pegar o primeiro caractere divergente entre as duas e vai comparar os dois. Se o valor do caractere divergente da primeira string for maior que o da segunda alfabeticamente, ela vai nos retornar um valor positivo. Caso contrário, será um valor negativo. Essa função é case sensitive, ela diferencia as letras maiúsculas de minúsculas. Bom, a função strcmp tem a mesma lógica da função strcmp, com a única diferença que não vai diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas. Bom galera, eu vou falar sobre a função str, né? Essa função, ela retorna a quantidade de caracteres utilizados dentro de uma string. Vou dar um exemplo. Declarei uma variável de tamanho 50, atribuí um texto a ela
Dei um printf para ela ler a função e ela vai me retornar o valor de caracteres utilizados dentro da string. Bom, galera, agora eu vou falar da função str. Essa função ela basicamente procura uma possível repetição de uma string dentro da outra. Que vamos tratar do nosso exemplo, tendo duas strings, cada uma com um texto diferente. Vou chamar a função, ela vai basicamente, como eu já disse, ela vai procurar a repetição do texto que está na segunda dentro da primeira, aqui no caso do programar. Ele vai procurar aonde tem a repetição de programar dentro da primeira string. O que ele vai retornar no final? Retornar um ponteiro que aponta para a posição de memória onde essa repetição ocorre, ou seja, onde esse programar vai se repetir dentro da primeira string. E no final vai dar um printf mostrando esse ponteiro justamente. Caso não houver repetição, ele vai atribuir o valor nulo a essa variável, que é 1/0. A inicialização de dados em strings é feita de modo diferente dos outros tipos de dados na linguagem C, como inteiro, float, etc. Onde não é apenas colocar o sinal de igual e atribuir o valor. É preciso métodos especiais para poder fazer essa atribuição. Isso vai ser explicado a seguir. Esse é o método de atribuição que a gente utilizou na maioria dos exemplos, que é utilizar a função strcpy para atribuir o valor na string. A inicialização no momento da declaração é um tipo de atribuição que você não precisa se preocupar com o tamanho do vetor. Você coloca os caracteres direto na variável. A partir disso, o vetor ficará com o tamanho de caracteres que você atribuiu até o final do programa. A inicialização por meio do teclado pode ser feita de duas formas. Uma delas é o clássico scanf e outra delas é o getS, que vem da biblioteca string.h, onde ela só recebe o nome da variável como parâmetro. Vamos falar um pouco sobre a impressão de dados na tela, a diferença do printf e do putS. O printf é mais recomendável para strings que não contém espaço, quando o putS já aceita esses espaços, da biblioteca string.h. Bom, agora continuando o nosso trabalho sobre strings, eu vou estar resolvendo um exercício aqui. O enunciado do exercício pede para a gente ler uma string, uma frase, armazenar uma frase nela, e depois no final ver quantas palavras essa frase tem. A gente vai resolver esse problema contando os espaços que a frase vai ter. Ou seja, se a frase tem 3 palavras, a frase é lógica de programação, vão ter 2 espaços, um entre o lógica de e outro de programação. Então, para a gente ver realmente quantas palavras tem, é só a gente pegar esses 2 espaços e acrescentar mais um no final. Então, nós vamos declarar as variáveis. Vou declarar aqui uma string de tamanho 50, só hipoteticamente. Declarar uma variável i, que vai ser a contadora desse nosso de repetição. E outra variável contadora, que vai começar com 1, que é justamente pelo motivo que acabei de dizer, que para ver o número total de palavras é só a gente pegar os espaços e acrescentar mais um. Então aqui a gente vai começar dando printf, pedindo para o usuário digitar uma frase. E vamos ler ela na string a partir da função getS, já anteriormente também vista na outra parte do nosso trabalho. Aqui nós vamos abrir uma estrutura de repetição. Qual que é a lógica disso? A gente vai usar a função strlen, que, como a gente já viu também, vê realmente o tamanho da string, ou seja, a quantidade de caracteres utilizáveis dela. Então, qual que é a lógica? Nós vamos, de acordo com o i, que vai começar em 0, a gente vai analisar o índice. A gente vai vendo cada caractere da string, de acordo com o seu índice, que vai começar no 0. E se esse caractere for um espaço em branco, que é no caso um espaço entre uma palavra e outra, a gente vai acrescentar nesse contador, que como eu já disse, vai começar em 1 justamente, para no final dar o tamanho certinho de palavras que estão na frase. Então a gente vai começar ele em 0, que é o primeiro índice da string é 0. Nossa condição vai ter ele ser menor ou igual ao strlen da frase, ou seja, ao real tamanho dela. Se ela tem 39, ele vai ver 39 vezes, 39 caracteres, acrescentando de 1 em 1, que é o nosso padrão aí. Aqui tem a nossa condicional,
foi o que eu já disse. Se o caractere, ou seja, a string, nesse índice aqui, que no caso a primeira repetição vai ser 0, no caso a lógica de programação seria L. Se ele for um espaço, ele aumenta nossa contadora em 1. Se não, ele simplesmente volta à repetição normal. Então aqui, vamos dar um incremento na contadora. Depois que ele sair do if, do for, quer dizer, a gente vai dar um printf, mostrando o total de palavras. Vai ser uma variável inteira. A gente vai usar %d. E contador que vai estar, que vai ter acumulado o total de espaços, retornando para a gente certinho a quantidade de palavras que a nossa string tem. Então aqui o código certinho. Dá só uma padronizada. Então aqui o código, vamos executar ele. Então eu vou escrever uma frase. Professor Sérgio Portari. Total de palavras, 3. Testar de novo. Lembrando que o tamanho do máximo, que no nosso caso é 50. Curso de Sistemas de Informação Wang Frutal. Temos 7 palavras, certinho. Então é isso, galera. Está explicado o nosso uso da função strlen. Até mais.